Agradecemos enormemente a nossa querida doutora Márcia Ramos e solicitamos a permanência dela aqui, convidando também o nosso querido Hélio Blume e o doutor Vicente, a fim de que respondam algumas questões. Eu não te desmenti, não, né? Vocês não estão na transmissão. A primeira pergunta nós vamos fazer ao Hélio Blume. É o seguinte: muitas casas espíritas realizam sessões especiais de tratamento espiritual. Nessas sessões, geralmente, há aplicação de passes diferenciados, mais longos, câmaras e especiais, inclusive com o paciente deitado em leitos. Haverá mesmo necessidade dessas sessões especiais para a realização de tratamento espiritual? Doutor Hélio. Eu vou começar respondendo com uma questão de Emmanuel, que diz o seguinte: se o cara precisar do santinho, quem sou eu para tirar o santinho, né? Mas, na verdade, nós sabemos, o doutor Vicente colocou muito bem, que dependendo da força espiritual, obviamente, o passe tem a condição de resolver de uma forma mais simples possível toda a temática. Então, normalmente, nós orientamos, obviamente, que se prime pela simplicidade desse passe, no sentido de fazer com que ele consiga transfundir as energias magnéticas do próprio passista, acrescido das forças e energias chamadas espirituais. Então, deve sempre se primar para que seja o mais simples possível e, dessa forma, passa a se atender à temática. Agora, como diz Emmanuel, se tem instituições que têm instituídos, né, alguns procedimentos que estão dando certo, estão resolvendo a problemática, quem somos nós para alterar isso? Obviamente, as recomendações são sempre, volto a insistir, para que ela seja a mais simples possível, já que vai depender muito da qualidade, né, como se diz assim, da necessidade e do próprio merecimento de quem é atendido a resolução do problema. Então, obviamente, não adianta nós termos um instrumental se não houver merecimento ou às vezes até necessidade daquele que está sendo atendido. Voltamos a insistir, como diz Emmanuel, mas tem gente que precisa do santinho, obviamente, né, a princípio trabalhos morais bem conduzidos, etc., obviamente a gente deve fazer com que eles continuem resolvendo as problemáticas, tendendo sempre para a simplificação, porque o Cristo não usava isso. Nós aqui vemos em vários momentos, através da imposição de mãos, se resolver essas problemáticas. Obrigada. Doutora Márcia, por favor, agora. Se o dirigente da casa espírita instala um trabalho de cura e em determinado momento o médium incorporado começa a fazer incisões com canivete, faca, bisturi, entre outros, e receitar medicamentos alopáticos, antibióticos e similares. Nesta situação, como deve proceder a direção da casa espírita? Com relação à incisão, aos instrumentos, nós já fomos bem enfáticos, dizendo que não pode ser utilizado nenhum tipo de instrumento. Da mesma maneira, o remédio alopático, quer dizer, o remédio que se compra na farmácia, o remédio feito em laboratório. Isso aí é da competência do médico e do farmacêutico. Existem remédios que são tarja preta, que são remédios que não podem ser receitados de qualquer maneira,
Então, os remédios também. Existem os remédios fitoterápicos, mas mesmo os remédios fitoterápicos tem que ter um certo cuidado com relação a esses remédios, tem que passar pelas mãos de um farmacêutico, de um médico que esteja na casa, porque ele é remédio também. Então, sintetizando, o corte, a incisão, o instrumento, jamais dentro da casa espírita. Não há necessidade. Os espíritos podem trabalhar tão somente no perispírito, tão somente com a força mental deles, não há necessidade de cortes. E o medicamento também não, porque é um risco, o medicamento mal colocado, mal administrado, poderá trazer lesões seríssimas, ou às vezes até a própria morte, quer dizer, dá um edema, dá uma alergia, dá alguma coisa, e olha a complicação aí. Então, isso aí é exercício legal da profissão, sim. Obrigada. Doutor Vicente. A divisão celular pode ocorrer fora ou dentro do útero? O processo de divisão celular ele é contínuo, né? À medida que ocorre a fecundação do espermatozoide com o ovócito e forma o zigoto, o corpo humano do bebezinho vai sendo formado por divisão celular, e isso está acontecendo dentro do útero. As células vão se dividindo, né, se especializando, até formar um organismo inteiro, e isso é dentro do útero. Agora, depois que a gente nasce, nós estamos fora do útero. Ou alguém já nasceu aqui e continua dentro do útero. Nós estamos fora do útero. E as células se dividem da mesma maneira, tanto que nós crescemos, os tecidos se renovam, né? Você corta, você cicatriza. Por que você cicatriza? Porque novas células substituem aquelas células da lesão. Então as células vão se dividindo. Tá. O embrião artificial é a mesma coisa. Você juntou um espermatozoide com um óvulo, né, e a partir desse momento é uma fecundação. E segundo a doutrina espírita, que nós acreditamos, no momento imediato que é a fecundação, a ligação do espírito. Então, o espírito ligado ali. Né? Então, o que guia a divisão? Né? Eu tinha programado de falar isso, mas a gente vai empolgando, né, e acaba passando por algumas coisas. O que guia essa divisão? Por que uma célula sabe que ela tem que virar músculo e essa outra aqui ela tem que virar neurônio? Por quê? O que guia isso? Né? Isso está extremamente bem descrito lá no capítulo 13 a 15, lá do Missionários da Luz, né, da reencarnação de Segismundo. São 3 fatores que guiam isso. O que essa célula vai se tornar, como é que ela vai se dividir? O próprio espírito reencarnante, quando ele tem condições, lucidez, evolução, para entender aquilo que ele vai fazendo, ele vai coordenando a formação do próprio corpo, de acordo com a informação genética que ele tem disponível, com os genes que ele tem disponível. Os mentores espirituais, que lá é descrito que o próprio Alexandre interfere nesse processo, e quando Alexandre não está presente, outros espíritos amigos de Segismundo ajudam a coordenar isso, e o pensamento materno. A importância da saúde mental da mãe na hora da formação daquele corpo. No embrião não tem o pensamento materno, porque, pelo menos quando ele está in vitro ainda, a partir do momento que você implanta no útero, funciona da mesma maneira. As células vão se dividir da mesma maneira. Né? Agora, no embrião congelado, o resfriamento inibe a divisão celular. Então, ele estaciona em um determinado estágio bem inicial do desenvolvimento. Obrigada. Dr. Hélio Blume. No atendimento fraterno, o tempo da entrevista deve ser limitado a determinados minutos para cada atendido? Nesse caso, qual o tempo ideal? Nós nos apoiamos em alguns escritos de André Luiz e algumas situações que a própria prática nos mostrou ser um tempo melhor. Né? Assim como em relação à passe também, a gente não estender muito além aí do tempo, vamos dizer assim.
por exemplo, em termos de diálogo, se sugere que em torno de uns 5 minutos, né? Em algumas situações, obviamente, em função da temática, podem estender um pouco mais, mas que se limite a isso. Obviamente, por que isso? Porque se eu não conseguir resolver ao longo de 5 minutos, com o maior empenho possível, sendo objetivo, etc., começar a fazer muito rodeio, eu crio uma série de expectativas que eu não vou atender na hora, etc. Então é melhor fazer com que aquela informação passada, aquele diálogo que procura ser esclarecedor nesses 5 minutos, ele consiga criar uma condição reflexiva naquele que está sendo atendido, para que ele possa voltar num outro momento e ter mais 5 minutos e ter mais proveito disso. Que nós não conseguimos resolver as problemáticas numa vez só. Então uma das sugestões seria isso. Agora, há excepcionalidades, por exemplo, uma situação que envolve alguém que está prestes a se suicidar. Eu não posso limitar o diálogo a 5 minutos e, de uma certa forma, não estender o diálogo, porque a gente está numa situação que a gente pode considerar grave, vamos dizer assim. Então, claro que a questão de ter um termo, de procurar fazer com que a gente seja mais resumido, crie condições reflexivas, nos ajuda muito no diálogo fraterno a fazer com que aquilo foi abordado pelo Dr. Vicente, etc., de que a própria cura, o próprio indivíduo, através da reflexão, ele possa em si alavancar potenciais que possam ajudar na resolução da problemática. Então, excepcionalidades existem, mas em termos médios não fugir. E aproveito para também esclarecer, obviamente que aí entrando em linhas de terapias, entrando em questões chamadas psicológicas mais aprofundadas, é um risco que nós temos de não atingir o nosso objetivo e de complicar um processo de diálogo fraterno, onde tem que se ter um certo cuidado na fala e, obviamente, fazer com que a reflexão possa nos fazer parte da resolução do problema. Se permite uma réplica. Pois não. Bom, eu tenho uma certa dificuldade, porque quando se fala no acolhimento, tem pessoa que chega na casa espírita tão desalentada, precisando de um ouvido fraterno, e nós vamos ficar preocupados com o horário, nós vamos interrompê-la. E tem casos que a pessoa, quando termina de falar, num tempo maior, tipo 15, 20 minutos, ela fala, ai, já estou saindo daqui muito melhor do que eu cheguei. Quer dizer, nós sabemos que tem uma equipe espiritual ali com a gente no atendimento, né? Que é nessa entrevista. E eu vejo que esse acolhimento, isso é dentro de mim, é para eu me trabalhar, por isso que eu quero ouvir o senhor. E, por favor, eu estou errada em achar que a pessoa chega necessitando de falar? Não, eu estava me referindo ao diálogo fraterno, né, específico. Agora, a recepção, que é um momento que antecede, na verdade, esse diálogo, vamos dizer assim, eu acho que nós não temos por que limitar o tempo, muito pelo contrário. Nós vivemos exatamente num momento que vai depender muito da equipe espiritual ou da equipe de encarnados que está ali para assistir. Se nós temos, por exemplo, uma fila se formando e eu estou recebendo alguém que está aflito, etc., se sugere, nós temos até uma orientação ao atendimento espiritual, lá diz o seguinte, se sugere que tenha alguém que dê, então, uma atenção especial, um acolhimento especial a alguém e não deixe a fila se formar para terminar de atender os outros. Então, veja bem, o diálogo fraterno em si, esclarecedor, que se sucede à recepção, onde se faz um acolhimento inicial, esse que nós estamos falando que é bom que a gente limite ele em relação ao tempo. Agora, esse acolhimento, se tiver gente para atender, se tiver atendentes no centro espírita para fazer, eu acho que nós não podemos limitar. Nós temos que ter, obviamente, um cuidado, porque nós já presenciamos situações onde o atendente ficou mais ou menos umas 2 horas conversando com a pessoa e não resolveu a problemática. Então, mas eu concordo plenamente contigo, diante das situações que estão se oferecendo, que aquela acolhida inicial, nós já tivemos situações, e aí a espiritualidade nos ajudou a entender, que aquelas mensagens impressas, elas são ótimas, para fazer com que o indivíduo também ajude a se acalmar, caso eu tenha, né, mais indivíduos tendo que ser acolhidos.
Então, vamos dizer assim, mas que a gente consiga dar o acolhimento melhor possível, que a gente consiga ser esclarecedor. Obviamente, nem todos precisam do diálogo fraterno, eles vão precisar o quê? Eles vão precisar mais daquela acolhida, do abraço, aquela recepção chamada inicial. Essa nós entendemos que não deve se limitar em termos de tempo, desde que haja gente para fazê-lo. Volto a insistir, se eu me ater a uma pessoa que vem, né, com determinadas problemáticas, que são, por exemplo, motivadas por várias situações do próprio dia, e aí eu não estou conseguindo atender, estou limitada a ela e tem uma outra fila se formando, aí eu estaria errado. Mas caso contrário, eu tendo tempo, inclusive existe uma recomendação da Sueli Calda-Schubert, etc., de tantos outros que são vivenciais, experiências tiradas do dia a dia, onde ela diz o seguinte: se eu estou ali à disposição, eu tenho que me colocar à disposição. E se eu estou à disposição, se não tem um outro precisando de mim, aí não é o tempo, eu não devo limitar o tempo, eu devo exatamente ser esclarecedor ao máximo a essa pessoa. Não sei se eu consegui. Obrigada, doutora Ellen. Pessoal, eu queria informar que nós encerramos o recebimento das questões. Nós temos aqui, acho que já dá para esclarecer as dúvidas. Doutora Márcia, o que dizer dos trabalhos, é mais coisa que você já respondeu, o que dizer dos trabalhos de cura na casa espírita, nos quais se procura simular o atendimento ambulatorial convencional, utilizando-se macas, asepsia com álcool, etc.? Isso foi respondido pelo Dr. Hélio, né? Quer dizer, se precisa do santinho, se precisa da maca, vamos colocar a maca. Mas com maca, cadeira, em pé, não há necessidade dessa postura, e nem do gestual. O que vai curar é o espírito atendendo o perispírito daquela pessoa enferma. Agora, se ele precisa do santinho, não sei se eu entendi bem a pergunta, se ele precisa do santinho, vamos colocar a maca. Agora, a maca, a gente tem que ter alguns cuidados também com relação à maca. Primeiro, o médium deverá estar acompanhado, se for um lugar restrito ao médium e ao paciente, o médium deverá estar acompanhado de mais 2 pessoas, de gêneros diferentes. Então, é o cidadão, o médium que está ali fazendo um tratamento de cura. A pessoa deitada, ele deverá estar acompanhado de uma senhora e de um senhor para auxiliar naquele trabalho que está sendo realizado. Esses cuidados a gente deve ter sempre, não somente com a maca, mas também o cuidado com o próprio passe. Não há necessidade de toque, de estar encostando nas pessoas para se tomar o passe. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Agora, se a pessoa precisa do santinho, precisa de deitar ali na maca, mas hoje parece que as casas espíritas estão tão reduzidas, os espaços estão tão pequenos, que é até difícil a gente ter uma maca também. Obrigada. Doutor Vicente Pessoa, como podemos, na casa espírita, identificar o que é um ataque físico de qualquer natureza, de uma possessão espiritual? Um ataque o quê? Como podemos identificar, na casa espírita, um ataque físico de qualquer natureza, um ataque epilético, vamos supor, né, de uma possessão espiritual? Um ataque físico se for uma crise convulsiva, é muito fácil, assim, são sintomas específicos, né? A pessoa vai ter aqueles sintomas característicos da crise convulsiva, ela abre geralmente com um grito, né? O grito do pavão, a gente fala, né? Ela perde a consciência, ela libera esfíncteres, então ela pode evacuar e urinar espontaneamente, né? E ela perde a consciência. O ataque, a possessão, né, que é o que Kardec descreve lá no Livro dos Médiuns como a forma mais intensa de obsessão espiritual, em que o espírito tem domínio completo sobre aquele corpo físico daquele outro espírito, a pessoa não perde a consciência, ela está acordada. Então, é basicamente pelo nível de consciência. Grata. Doutora Márcia.
já respondeu também. Existem várias casas espíritas fazendo remédios fitoterápicos e distribuindo às pessoas através de atendimento espiritual. Como fica essa situação na parte legal? A casa espírita na parte legal. A casa espírita que tem aí, eu falo assim com cátedra, porque a nossa casa espírita, o Grupo Espírita Mensageiros da Luz, tem um laboratório. Esse laboratório, ele está instalado de acordo com os procedimentos da Anvisa, portanto, qualquer pessoa pode ir lá, qualquer fiscal da Anvisa poderá ir lá fiscalizar o nosso laboratório. Existem médicos e existem farmacêuticos. Então, o trabalho é realizado, não tem exercício ilegal da profissão lá, não. Tudo é realizado de acordo com a orientação médica, e nós temos um convênio com a Unicamp e a Universidade Federal de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde são realizadas pesquisas. Os nossos companheiros, e na área da saúde mesmo, na área da pesquisa, eles vão 2 vezes por ano a Araxá e reúnem com a doutora Ana Maria, que é uma representante do Brasil no Conselho Mundial de Saúde, sempre quando tem alguma representação, ela que vai, ela está sempre lá em Araxá. Então, as nossas atividades, além do amparo da espiritualidade amiga, ela é toda realizada de acordo com as orientações estabelecidas em lei. Doutor Hélio, quando há uma gravidez tubária e há necessidade da prática do aborto, como fica a pessoa, eu penso que a mãe não especificou, e a espiritualidade? Então... Desculpa. Bom, essa pergunta, para nós espíritas, ela é extremamente simples de responder. Né? Por quê? O espiritismo, ele só entende e aceita o abortamento em uma única condição: risco de vida materno. Nós entendemos o porquê disso. A gente sabe que o abortamento é um crime às leis divinas, porque ele interrompe a oportunidade de reencarnação de alguém. Né? Então, na gravidez tubária, é um dos exemplos típicos de que há risco de vida materno. Aquela gestação não vai conseguir progredir. Aliás, ela vai progredir, só que ela vai matar a mãe. Inevitavelmente, porque a tuba vai se romper, porque ela não é própria para aquilo. Né? A partir do momento que o embrião chega a um determinado tamanho, ele vai romper a tuba e a mãe vai ter uma hemorragia, muitas vezes fatal, se não houver intervenção. Então, nesse caso, é extremamente simples, não há dúvida do que fazer. Prenhez tubária, prenhez ectópica, porque a gravidez pode ser fora do útero, não só na tuba, ela pode ser prenhez ovariana, prenhez abdominal, tem vários tipos de prenhezes, de gravidezes ectópicas, vários locais. Onde quer que for, fora do útero, vai matar a mãe. Então é muito simples. Né? É uma das situações em que o Espiritismo prevê, né, que o Espiritismo concorda com o abortamento. Né? Entre salvar a mãe e perder os dois, é preferível salvar a mãe. Né? Então, é bem. Essa pergunta foi fácil. Acho que é com você ainda, com o doutor Vicente ainda. Interessante a questão, viu, gente? Confesso que é dúvida minha aqui também. Quando há o congelamento, o que ocorre com o espírito que já está ligado desde a fecundação? Então, esse foi o comentário que eu fiz na primeira resposta, depois eu me arrependi, eu pensei assim, vou ter que corrigir isso, mas a pergunta foi oportuna. Quando há fecundação em útero, há um espírito. Quando há fecundação in vitro, nós não sabemos quando há um espírito ou não. Há casos em que há espírito ligado. E há casos que pode ser que não tenha espíritos ligados. Aquele espírito que está ligado e vai ficar congelado por décadas, só Deus sabe por que ele está passando por isso. Eu não ouso
responder por que um espírito foi condenado a ficar congelado décadas ali naquele tubo de ensaio. Né? É a gente querer sondar desígnios divinos e o passado daquele espírito, e isso não tem a menor condição de fazer. Com certeza deve ter um motivo, porque a lei de causa e efeito e a justiça divina existem. É igual, me perguntaram esse dia, por que o Brasil está passando por uma epidemia de Zika vírus? É um karma coletivo? Sei lá. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. O motivo tem. Agora, querer que eu diga qual é o motivo, eu não tenho a menor ideia. Né? Agora, a Associação Médico Espírita do Brasil, em 2011, no Mediunesp de 2011, que foi em Belo Horizonte, escreveu a Carta de Belo Horizonte, que era uma posição oficial da Associação Médico Espírita do Brasil sobre o que fazer com embriões congelados. Né? E a conclusão é a seguinte: como a ciência é incapaz de dizer, a ciência médico-espírita é incapaz de dizer quais embriões têm ou não espíritos ligados, é prudente que preservem-se todos e não descarte-se nenhum. Então essa é a posição da Carta de Belo Horizonte, da Associação Médico Espírita do Brasil. Fora disso, é tudo especulação. Você pode dizer que o Zika vírus é um karma coletivo, porque Juscelino Kubitschek fez não sei o quê, porque nós fizemos isso, porque nós fizemos aquilo, porque não sei o que. Tudo especulação. Né? E a partir do momento que você conseguir identificar qual embrião tem espírito ou não, aí é fácil. Aí você descarta os que não tem e mantém os que tem. Como a gente não consegue fazer isso, que preservem-se todos. Eu tenho uma complementação. Raul Teixeira tem alguns textos que explicam, o espírito Camilo esclarece ali que tem alguns espíritos que não têm condições de sobrevivência. Aquele tempo de congelamento relativamente mais curto serviria para eles, para fazer com que eles pudessem até ter condições, passando pelo período da congelação, para depois terem uma oportunidade de sobrevida num útero materno. O Camilo comenta isso, e tem outros espíritos comentando nesse sentido, né, da validade, diríamos, para o espírito reencarnante de passar um tempo onde ele vai, de uma certa forma, trabalhando a sua condição como espírito ali congelado, numa atividade celular, obviamente diminuída, até que ele tenha melhores condições de poder ter sucesso na reencarnação. Muito obrigada. Mais uma questão para a doutora Márcia. Alguns destes médiuns atuais são reencarnação de algum conhecido em épocas anteriores? E eu acrescento aqui a importância de sabermos disso ou não, se você pode falar sobre. Olha, eu não sei. Eu não sei. Os médiuns atuais seriam quais, né? Seria e quando a gente fala médium atuais, né? Os que estão encarnados. Os encarnados que eu estou sabendo aí desses de cura é só o João de Deus, né? Os outros já foram. Eu não sei quem seria a encarnação do João de Deus, não. E a necessidade de sabermos? Não há necessidade. Aliás, é um negócio assim que pessoalmente, eu acho muito chato esse negócio de querer saber quem é que foi quem, sabe? Não sei se é porque eu tenho tanto medo de saber quem fui eu, porque certamente não foi boa coisa. Devo ter cortado a cabeça de muita gente, deve ter queimado muita igreja, então é melhor ficar quieto, sabe? Eu também não sei, não. Prontinho? Bom, nós então queríamos agora agradecer primeiramente a presença do Dr. Vicente, a contribuição inestimável, a presença do Hélio, que se deslocou lá de longe, né, Hélio, e veio aqui contribuir também de forma formidável, e a doutora querida companheira de trabalho, Márcia Ramos. Você quer complementar? Que eu acho que você domina o capítulo melhor do que eu. Eu não estou lembrado de cabeça desse capítulo.
Gente, no Domínios da Mediunidade, no capítulo 10, tem uma possessão, estudo sobre possessão. André Luiz fazendo um estudo sobre possessão na parte espiritual. E a pergunta, talvez, de quem perguntou sobre a diferença, como é que nós vamos saber se é uma crise epilética por problema orgânico ou se é uma crise epilética por possessão? Essa era a dúvida que eu tenho impressão da pessoa que perguntou. E o André Luiz descreve como sendo uma crise epilética típica. O paciente vai ter movimentos tônico-clônicos, o paciente vai babar, o paciente vai perder consciência e o paciente tem movimento involuntário dos olhos. Como é que vai saber se ali é uma possessão ou se ali é uma crise epilética por um tumor cerebral, por ovos de tênis no cérebro, etc. Aí, primeiro, o estudo médico, a gente tem que afastar o problema orgânico. O Bezerra de Menezes faz isso muito bem no livro A Loucura sob o Novo Prisma. E aí a gente, afastando o problema orgânico, a gente vai, evidente, caminhar para um problema espiritual. E aí o tratamento seria, evidentemente, espiritual. Obrigada, doutor Desir. Então, nos aproximando, né, dos muito obrigados finais, nós queríamos pedir a cada um de nossos participantes as suas últimas palavras. Eu só quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Só isso. Obrigada. Obviamente, eu também fico muito feliz de estar aqui. Sei do trabalho que a Federação Espírita do Goiás faz, é muito interessante isso, que nós todos possamos continuar sendo merecedores dessa luz maior aí. E a orientação da gente é sempre no sentido de simplificar e colocar seriedade nas nossas ações. Então, independente de algumas coisas que tenham sido mal interpretadas, vale o exemplo do Chico, vale aquelas situações de Uberaba hoje, que tem umas situações se complicando, o caso dos espíritos que fazem um trabalho belíssimo, simples, de grande eficiência espiritual, e estão se complicando, porque estão botando luzinha negra, estão botando uma série de coisas, não é essa a orientação, né? Então, que a gente consiga refletir. Nós podemos sim, cada um de nós, como filho de Deus que é, dentro da seriedade, nós darmos conta e colaborarmos nesse processo, num processo chamado atendimento espiritual, né, que é tão importante. Eu fico sempre imaginando que amanhã depois posso ser eu do outro lado, precisando de atendimento, e aí, correndo atrás, vou querer muito que alguém pare para conversar comigo, de repente, mais tempo, alguém que me dê um abraço, que seja na via pública, que seja em umas situações, e me ajude a reordenar a minha condição de espírito. Então, é muito interessante isso, que a gente possa ser feliz nesse trabalho, entendendo a importância dele para o mundo espiritual e para nós mesmos. Obrigado pela presença de todos. Obrigada. Eu quero dizer que aprendi muito hoje com o doutor Vicente, com o doutor Hélio, e aprendi muito fazendo esse trabalho também. E o interessante desse trabalho é que eu envolvi 3 jovens para fazer comigo. E aí eu estou dizendo isso, dando esse testemunho, para dizer da importância, e o Vicente disse isso no início, da gente envolver o jovem na casa espírita, porque se a gente não chama o jovem, não dá a tarefa para ele vai continuar sem fazer nada. E esse trabalho foi feito a pesquisa, e pela ordem de participação foi o Rodrigo Filho, a Daniela e o Zanderlan Neto que ajudaram. Então foram 3 jovens de 20 a 25 anos que realizaram o trabalho comigo. Qualquer um deles que falasse, vem cá fazer o trabalho, eles dão conta, porque eles já escutaram isso muitas vezes. Aliás, eles sempre dizem que as palestras que a gente profere lá no Mensageiros da Luz, eles escutam pelo menos 2 vezes, uma vez lá em casa e uma vez lá no centro. Então, isso é muito bom para estimular as outras pessoas também a colocar os jovens na roda, para que eles tenham amor pelo estudo, amor pela doutrina. E agradecer muito a Régina, nós estávamos conversando sobre esse encontro, tem mais ou menos 1 ano, a data foi transferiu de novo, por questões de agenda aqui da federação, e o sorriso maravilhoso da Ivana sempre nos estimulando, tendo paciência conosco, que de vez em quando a gente dá uma rateada, não vai nos encontros. Amanhã mesmo é dia, a partir das 7h30 da manhã nós todos estaremos aqui
na federação para mais uma regional. A nossa gratidão a todos. Muito obrigada aos que vieram e do Mensageiros da Luz, mais uma vez, a minha família também que está aí. Muito obrigada. Pode aplaudir os 3. Rosna, tu me vai falar a FEB ditou uma orientação ao atendimento espiritual na casa espírita. Foi um trabalho feito a várias mãos, existe já uma obra que está rodando nas federativas, está em análise e avaliação aplicada na prática, no dia a dia, e ao final do ano, em novembro desse ano, ele vai ser repassado no Conselho Federativo, e aí, finalmente, ele vai se transformar numa recomendação, né, para poder responder alguns questionamentos que existem. Pode aplaudir, gente. Pode sobre esse assunto possessão e obsessão, né? Possessão, crise epilética, o Dr. Leonardo Cacheta, psiquiatra, pesquisador da Universidade Federal de Goiás, ele deu uma entrevista para a TV NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um dos maiores núcleos universitários de pesquisa em espiritualidade do país. Um vídeo de mais ou menos 5 minutos, Dr. Leonardo Cacheta, daqui de Goiânia, tá? Diferenciando isso daí. E nós postamos esse vídeo no Facebook da AME Goiânia, da Associação Médica Espírita de Goiânia. Descendo a página lá no Facebook, tem que descer um pouquinho, porque a gente já postou tem um tempinho, mas vocês podem encontrar esse vídeo no YouTube também, onde ele descreve essa diferenciação entre possessão e crise convulsiva. E gostaria de convidá-los a curtirem a nossa página no Facebook, onde a gente põe notícias, enfim, reportagens, entrevistas, e participarem da Jornada Médico Espírita no fim de abril, que vai ser lá no Conselho Regional de Medicina. Chega. Obrigada. A gente pode aplaudir os 3 agora. Antes de agradecer, das palavras finais e da prece final, a gente queria dar uma notícia feliz. Foram muitas as pessoas que vieram perguntar na hora do intervalo sobre a gravação do conteúdo de hoje. E nós soubemos que vai estar no site da FEEGO. Então, quem quiser consultar, viu? A partir de quando? A partir de amanhã, então. Bom, nós agradecemos, gente, a presença de todos que vieram em busca de maiores esclarecimentos, a presença dos trabalhadores do atendimento fraterno da nossa casa, da equipe da unificação. Queremos agradecer a colaboração valiosa do Humberto, do nosso fotógrafo especial, do adjunto da medicina aqui, doutor Desinho Vêncio, particularmente a figura da nossa querida presidente, cuja pessoa, sem a competência que tem, e o carinho, e o quanto ela é acessível com todos nós, nenhum trabalho seria possível. Eu queria convidá-la para fazer suas palavras finais e a nossa prece também de encerramento. Obrigada a todos. Meus irmãos, nós só temos a agradecer a cada um de vocês que atenderam a esse convite, né, da nossa diretoria da área do atendimento espiritual. Muito obrigada a cada um que está aqui. Nós estávamos no intervalo comentando com alguns amigos aqui. Que pena que outros não puderam estar conosco, não é? Porque nós tivemos aqui uma tarde muito rica em aprendizado. Mas nós entendemos também, né, que para cada um tem um momento. E comentando também com os amigos, nós dissemos que nós não podemos perder de vista o aspecto espiritual, o plano espiritual, porque nós lidamos nos 2 planos. E certamente, no plano espiritual, nós temos a casa cheia. Né? Isso aí também é muito importante nós lembrarmos. Nós parabenizamos a Régina, que coordena no Estado essa nossa área, pela iniciativa, pela temática tão importante, aos nossos queridos amigos que vieram trazer a sua contribuição, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, como sinônimo dessa nossa gratidão. Queremos então, Senhor, neste momento, em que estamos todos aqui reunidos num só propósito, de aprendermos cada vez mais, para colocarmos nas nossas práticas diárias, nas nossas casas espíritas, os seus ensinamentos de forma límpida, de forma clara, de forma que o teu ensino
seja o mais importante, porque já que, como sendo o nosso modelo e guia, Jesus, nós possamos aprender com os seus exemplos. Muito obrigada pelo amparo espiritual, pela presença dos nossos queridos mentores dessa casa, dos trabalhos, que nós possamos todos retornarmos aos nossos lares, fortalecidos na fé, para prosseguirmos na seara junto com Jesus. Graças te damos, Senhor, e que assim seja.